Por exemplo, nesse final de semana, também um dos assuntos muito ditos e falados por aqui é em relação à fala de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, que aí dos Estados Unidos disse: olha, vai aí um representante do governo americano para punir Alexandre de Moraes. E você checou isso, você foi atrás investigar. Ele estava mentindo, Jamil? Olha, a versão da embaixada americana em Brasília é outra. Só para vamos colocar aqui no contexto. Desde sexta-feira, Eduardo Bolsonaro está dizendo que um funcionário do Departamento de Estado norte-americano está indo, ele já está aí em Brasília, para lidar justamente com as sanções contra Alexandre de Moraes e contra o STF, etc. A história que nós já conhecemos. Muito bem. Eu fui checar com o Departamento de Estado aqui e com a Embaixada do Brasil, perdão, a Embaixada dos Estados Unidos aí em Brasília. E a Embaixada ontem emitiu um comunicado. E o comunicado que foi mandado para mim, claro, depois foi disponibilizado, dizia o seguinte, que de fato essa missão vai acontecer. Mas essa missão tem como objetivo lidar com temas como crime organizado e terrorismo. Ou seja, não exatamente as sanções que Eduardo Bolsonaro, pelo menos, diz em relação a Moraes. Agora, se obviamente o governo americano está escondendo, omitindo informações, isso a gente vai descobrir ao longo aí do tempo. O fato, e aí eu só tenho fatos para reportar, o fato é que Eduardo Bolsonaro disse que a viagem era para um objetivo e a embaixada dos Estados Unidos diz que é por outro objetivo. Tem um outro elemento nessa história. Eduardo Bolsonaro, quando ele fez o grande anúncio na sexta-feira da saída desse funcionário, ele omitiu um outro fato. O fato que essa missão americana para o Brasil tinha sido organizada pelo governo brasileiro. Pelo governo brasileiro num aspecto de cooperação com os americanos. Então, o Departamento de Estado norte-americano tinha organizado essa missão com o Itamaraty, com o Ministério da Justiça, justamente num contexto de colaboração. E aí, obviamente, só para a gente colocar num contexto, nós tivemos em abril a assinatura de um acordo entre a Polícia Federal e as autoridades americanas para o combate contra o crime organizado. Nós tivemos em março, aqui nos Estados Unidos, uma prisão de 18 pessoas, pelo menos são acusadas de envolvimento com o PCC. Então, existe sim o assunto, existe sim a viagem, existe sim, na verdade, essa viagem já programada pelo próprio governo brasileiro para acontecer. Agora, o que o governo brasileiro, e aí sim, ficou preocupado, é quando Eduardo Bolsonaro colocou essa viagem num outro contexto. E aí, obviamente, o governo brasileiro foi perguntar para o Departamento de Estado, olha só, essa viagem é para atender aos objetivos do bolsonarismo ou essa viagem é para a questão da cooperação contra o crime organizado? Oficialmente, eu só posso dizer o que a embaixada disse, não sou eu que estou dizendo, oficialmente a embaixada dos Estados Unidos em Brasília não colocou o tema de Alexandre de Moraes entre os temas da viagem dos americanos a Brasília. Vamos ver o que acontece aí durante o dia de hoje, amanhã e o resto da semana. A gente está de olho lá em Brasília também, ó.